Fala moçada, beleza? É isso aí. Quero começar pedindo para você se inscrever, curtir, compartilhar, clica no sininho. Enfim, eu já ia e faça um comentário aí, saber o que vocês estão achando das aulas, tá bom? A gente vai começar hoje com conceitos básicos da ótica geométrica. A ótica é dividida em dois campos, então a gente vai estudar o primeiro campo da natureza da luz, no que diz respeito à ótica geométrica, quer dizer, a luz, o seu comportamento, que nós podemos utilizar a geometria para explicar o seu comportamento, tudo bem? Então vamos lá então, olha só, seguindo aí então, a gente tem a ideia em que o estudo da ótica pode ser dividido, né, como dois tipos, a ótica geométrica e também a parte direta que é a ótica ondulatória, tá? A ótica na visão do comportamento de onda, então partícula e do comportamento de onda. Então, a natureza da luz ela tem a dualidade, e essa dualidade é dada por uma ideia de natureza onda e natureza partícula, ok? Dentro do processo que a gente está estudando neste exato momento, a gente está estudando a ideia da ótica geométrica, e aí quando a gente diz ótica geométrica, vai envolver alguns tipos de fenômenos luminosos, tá? A gente vai ver o comportamento da luz, de um modo geral, em termos de passando de um meio para o outro, coisa do tipo. Então a gente vai ver a reflexão, a gente vai ver a refração da luz e tudo mais, tá? E aí, após isso, a gente também vai ver como ele interage com instrumentos ópticos, tais como espelhos planos ou espelhos e lentes esféricas, enfim. E aí a gente vai ver como funcionam algumas coisas, inclusive o próprio olho humano. Tá legal? A natureza da luz, em 1675, Isaac, nos seus artigos, considerava a luz como um conjunto de pequenos corpos ou corpúsculos materiais, tá legal? Em movimento. Então, quer dizer, ele considerava a luz como se fosse um corpo, ou uma matéria, ou uma partícula, tá legal? E aí elas sempre se movimentavam em trajetórias que seriam retas, tá legal? Higgins sugeriu que esse fenômeno de propagação da luz seria mais bem explicado se a luz fosse considerada uma onda, né? E aí no início do século XIX, a teoria de Newton foi praticamente abandonada, totalmente, né? Passando a se considerar então somente o lado da luz de propagação de onda, tá ok? E aí a natureza então ondulatória. Isso, assim, né, essa teoria foi abandonada basicamente pelos trabalhos, tá, de Thomas Young. Lembrando que os trabalhos de Thomas Young não estavam incorretos, tá? Mas, na medida que foi se estudando um pouco mais, a gente descobriu que estava incompleto. E aí, as recentes evidências mostram, né, que a luz tem um lado de onda, no qual ela transporta energia, mas também ela transporta essa energia por meio de pequenos corpúsculos, que a gente chama eles de fótons, né? Então a gente passa até a luz como tendo também uma partícula. Então repare que agora a luz, da forma que a gente vê, a gente vê ela em dualidade, quer dizer, a gente vê ela como uma natureza dual, uma natureza do tipo que a gente considera ela partícula, mas também considera ela onda. Em outras palavras, ela tem um comportamento dualizado, quer dizer, a gente pode detectar nas duas características, tá ok? Isso, quem desenvolveu mais essa teoria foi de Broglie, mas vale a pena também frisar estudos de Albert Einstein acerca desse fenômeno, né? Foi, na verdade, a ideia do efeito fotoelétrico, tá bom? Então vamos lá. A natureza da luz, então, a gente tem o transporte de energia radiante, e aí ela, através de ondas chamadas eletromagnéticas. E aí que tipos de ondas seriam, né? Essas ondas, eletromagnéticas, podem propagar diferentemente do meio material, elas conseguem se propagar no vácuo, por exemplo, tá? E aí, ao se propagar no vácuo, ok? Elas possuem uma enorme velocidade. Essa velocidade é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou a gente pode dizer também 300 milhões de metros por segundo. E aí, como escrever um númerozão desse é horrível para cálculo, a gente pode adotar como sendo
3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Legal? O que a gente está dizendo? Que a luz tem a capacidade de andar 300 mil quilômetros em um segundo ou 300 milhões de metros em um segundo. Tá legal? E aí, para a gente só ter uma noção um pouquinho, a gente não vai estudar isso agora, mas mais para frente, a natureza ondulatória da luz, né, a forma que a gente vê ela em comportamento de onda, ela vai ter seguindo esses aspectos, tá? Deixa eu só colocar aqui. Ela vai ter seguindo esses aspectos do espectro luminoso. E aí olha que interessante, o espectro luminoso, ele tem, né, na parte, olhando na ideia, vamos colocar assim, né, de maior frequência, menor frequência, da esquerda para a direita. Então aqui frequência maior, tá legal? E aqui frequência menor. Olha que interessante, quando a gente estuda frequência e período lá no primeiro ano, no movimento circular uniforme, a gente tem a noção de que período e frequência são inversos, né? E aí o que acontece? O comprimento de onda tem uma relação com isso também. Eles também são inversos um do outro. Então, na medida que a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. A gente vai estudar isso aí, tá legal? Mais para frente. Na medida que a frequência é menor, o comprimento de onda é maior. Tá legal? Beleza. E aí vamos observar então. Falei frequência e falei comprimento de onda, né? Aqui a gente tem em destaque o comprimento de onda, na ordem de nanômetros, comprimento de onda. Comprimento é a dimensão de metros, né? Então ali, nanômetros seria 1 bilionésimo de vezes menor que metro, tá legal? Então vamos dar uma olhada assim, olha. Na medida que a gente tem na esquerda, são as frequências maiores, ok? Então a gente começa tendo, vou destacar de uma outra cor aqui, só para não confundir, a gente tem aqui, ó, raios cósmicos. Raios cósmicos são de maior frequência. E aí, olha que interessante, já vai começar a associação. Quanto maior a frequência, maior a energia carregada pelo fluido. Beleza? E aí, a gente vai dar uma olhada nisso. Olha, raios cósmicos, você não consegue enxergar, mas estão ali presentes. A gente tem raios gamas, tá legal? A gente tem raios X, isso tudo, olha, apesar da gente conseguir, por meio de laboratório, ter essas radiações, é muito comum em estrelas, né? Ou emissões de estrelas, né? E aí a gente tem também raios ultravioleta do tipo ABC, e aí a gente chega numa região especial, uma região que é esta aqui, essa pequenininha, essa região pequenininha ali, é uma região do qual o nosso olho humano tem a sensibilidade de enxergar. Peraí, professor, o senhor está dizendo que tudo que você falou antes era luz? Sim, a diferença é que o seu olho não consegue captar. O seu olho não tem a habilidade de enxergar tudo o que está acontecendo, beleza? E aí, olha, essa faixa do seu luminoso, nós temos aqui o violeta, que está abaixo do ultravioleta, que a gente já falou. Aí depois a gente vai passando, né, pro azul, aí verde, tá vendo? Vai caindo até chegar onde? No vermelho. Quando chega no vermelho, a gente não enxerga um abaixo do vermelho, a gente chama de infravermelho. Depois a gente tem as micro-ondas, que é na ideia das emissões que tem, por exemplo, no seu micro-ondas, mas também é muito utilizado em aparelhos de radar, né? Tá legal? E aí nós temos UHF e VHF, que são muito utilizados para transmissões de teledifusão, quer dizer, de televisão comuns, né? E aí a gente tem ondas curtas, que são ondas de rádio, ondas médias e longas também, e aí frequência extremamente baixa, quer dizer, menor frequência, ok? Beleza, tendo essa visão, observe que a gente só enxerga um pedacinho pequeno do que é a luz, né? Por isso que a gente precisa de outros aparelhos que detectem outras emissões de luz que nós não conhecemos, tá legal? Então beleza, a gente não vai estudar mais aprofundado isso agora, mas foi só para dar uma noção para vocês de como a luz se comporta, já que a gente está estudando o primeiro comportamento da luz, que é corpuscular, tá? Seguindo então, a óptica geométrica vai estudar então esses fenômenos baseados em leis empíricas ou experimentais. São explicados sem que haja necessidade de se conhecer a natureza da luz de fato. E a gente não precisa saber necessariamente qual é a natureza da luz para explicar como ela se comporta de maneira geométrica, né? E aí a luz, a óptica geométrica, então vai usar essa ferramenta de estudo, a geometria.
E aí, para a gente começar a falar disso, a gente vai falar então da direção e sentido de propagação de um raio de luz. A gente vai sempre desenhar setinhas que vão indicar, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó? A gente tem uma vela, né? Essa vela está iluminada porque tem uma chama. E aí, olha os raios de luz. Elas estão todas radiantes, quer dizer, todas radialmente difundidas, ok? Então aqui a gente tem um espalhamento de raios, né? Tá legal? Mas repare que, olha, eles são representados por uma seta. Perceba essa seta? Beleza. Aqui do lado a gente tem uma lanterna e a gente tem um feixe de luz direcionado. Mas ainda assim, olha, a gente consegue saber o sentido da luz. Sai da lâmpada e vai, né, em direção ao meio exterior. E aí, neste caso, olha as direções. Aqui é um feixe, né? Tem um sentido sempre direcionado. Legal? E aí a gente vai falar desse feixe luminoso para poder dizer como eles podem se classificar. Os feixes eles podem ser convergentes. Quando serão convergentes? Quando os raios todos passarem por um aparato, ou não necessariamente, pode ser também uma reflexão, mas enfim, aqui é uma lente, né? Passar por um aparato tipo uma lente, e esses raios todos forem direcionados para um único ponto. Quando esses raios se cruzam em um único ponto, a gente fala que esse feixe é um feixe convergente. Eles convergem para o mesmo ponto. Tá legal? Guarda isso que é importante em alguns momentos do nosso estudo. Tá legal? E aí o que acontece? Os raios de luz, então, convergentes, onde eu posso ver, professor? Lupa, né? Lupa. Toda criança, quase, que é meio maluco, brincadeira, ele usa, às vezes, lente para poder ficar tentando queimar o papel em dias com muito sol. Por quê? Porque ele pega os raios solares que batem na superfície, né, da lente, daquela lupa, e todos eles vão se encaminhar para o mesmo ponto. Então, vários raios de luz no mesmo ponto vão esquentar muito e acabam queimando uma folhinha de papel, coisa do tipo. Tá legal? A gente também tem feixe de luz divergente. Como assim divergente? Você tem que imaginar que aqui dentro desse semáforo é como se tivesse uma lâmpadazinha só. E essa lâmpada, quando ela brilha, ela vai fazer com que os raios saiam do seu centro para todas as direções, se espalhando. Então, ao invés de se unirem em um ponto, elas se espalham a partir de um ponto. Neste caso, a gente chama de divergente, quando elas se espalham de um mesmo ponto, mas não se encontram mais. Tá legal? E quando eles têm raios paralelos um ao outro, que é o caso deste aqui, nós temos um feixe de luz cilíndrico. Tá legal? Seguindo aí, a gente também pode ter as fontes de luz. Fontes de luz é todo o corpo que de alguma forma está emitindo luz, seja ela própria ou não. Tá legal? Como assim própria ou não? Aí a gente vai ter que diferenciar. Quem emite luz própria, capaz de criar a sua própria luz, a gente chama de fonte de luz primária. Ok? O que seria essa fonte de luz primária? Então, aquele cara que tem a capacidade de emitir luz própria. Quais são os tipos? Pode ser do tipo incandescente, né? E aí, nesse caso, a incandescência ela emite luz em altas temperaturas. Tá legal? A gente tem como exemplo o sol, ou as chamas de uma vela, ou a lâmpada de filamento, aquelas lâmpadas mais antigas. Tá legal? Mas a gente também tem outros tipos, tais como fontes de luz luminescentes, que é quando a luz é emitida em baixas temperaturas. Tá legal? Então, luminescentes, você tem até inclusive alguns animais, tá? Na biologia, que são animais luminescentes, que por reações químicas em baixa temperatura conseguem emitir luz. Tá? É muito interessante isso. E aí nós temos os fluorescentes. Tá? Os fluorescentes emitem luz apenas enquanto durar a ação agente do excitador. Um exemplo clássico é aquelas lâmpadas fluorescentes. Tá legal? Essas lâmpadas fluorescentes, elas emitem luz por excitação da corrente elétrica passando por um gás, por exemplo, coisa do tipo. Tá legal? E a gente tem as fosforescentes. As fosforescentes emitem também luz por um certo tempo, mesmo após cessada a ação do excitador. Repare que em um deles eu falei que a lâmpada é percorrida por uma corrente elétrica, e aí sim excita e faz funcionar a emissão de luz. Já nesse, quando você corta o processo, ele ainda fica durante um tempo emitindo. É o caso daquelas tomadas que quando se apaga a luz ela fica meio que brilhando, né? Essas tomadas de lâmpada, ela fica por um tempo brilhando. Elas são exatamente esse tipo de fonte de luz fosforescentes. Tá legal? Beleza. É muito comum a gente ver isso, olha só, essas fosforescentes, tá? Também ponteiros de alguns relógios, ok?
Repara que mesmo no escuro, olha, ele fica brilhando, né? Beleza, as fontes fluorescentes, a gente já falou, aquelas lâmpadazinhas de bulbo, de tubo, né? E as incandescentes são essas fontes de luz aqui, mas cuidado, não são as lâmpadas de LED, as incandescentes, são aquelas de filamento, que aqui dentro da lâmpada ela tem uma paradinha assim, ó, que é tipo como se fosse uma coisinha assim, legal? Show? Então beleza, desenho mal, mas acho que deu para entender, né? Vamos lá então. Falando da fonte de luz secundária, olha, repare, se a primária ela tem capacidade de criar sua própria luz, a fonte de luz secundária não. Ela só é capaz de emitir luz através da reflexão. Quer dizer, ele vai precisar de uma fonte de luz primária para iluminar ele, e aí a luz vai bater nele e refletir para os nossos olhos, por exemplo. Tá legal? E aí, essas fontes de luz então secundárias, a gente tem alguns exemplos, tais como a Lua. A Lua, por exemplo, a gente só enxerga ela à noite, por quê? Porque existe uma luz iluminando a Lua. Quem é essa luz? A luz do Sol. Tá legal? A gente tem cadeiras, roupas, etc. Eu e você, porque nós não emitimos luz, então a gente é uma fonte de luz secundária. Tá legal? Dos corpos possíveis de fonte de luz, a gente tem 3 tipos de corpos de fontes de luz secundária. As fontes de luz secundárias elas podem ser opacas, que é quando impedem completamente a passagem da luz através delas. Um exemplo, um objeto qualquer, uma parede, você, eu, somos fontes de luz, o que? Fontes de luz secundárias do tipo corpos opacos. A luz não passa através. Tá legal? Nesse caso, a luz, repare bem, bate no objeto e ela pode ou ser absorvida pelo objeto ou ser refletida totalmente de volta. Tá legal? Já os corpos translúcidos são objetos que se deixam atravessar parcialmente pela luz. Significa que parte da luz que chega, observe bem, bate no objeto e reflete, porém uma outra parte ainda consegue atravessar. Tá vendo? Então ele permite uma parte atravessar. Sabe aquelas folhas de papel que a galera usa para desenho? São chamadas de folhas de papel vegetal? Toda folha é de papel vegetal, mas enfim, é o nome que costumam dar. Ela é uma folhinha que quando você aproxima do objeto que você quer desenhar, ou da imagem que você quer desenhar, você coloca por cima, você vê através dele, mas não vê nitidamente. Você sabe que tem alguma coisa de baixo, sabe até identificar o que é, mas não é nitidamente. Por quê? Porque parte da luz é refletida e uma outra parte só atravessa esse objeto. Tá legal? E a gente tem então os corpos transparentes. O nome já diz transparente, atravessa completamente ou praticamente toda a luz que chega e incide sobre ele. Tá legal? Nesse caso aqui a gente vai observar esse objeto, que a luz está chegando até tocar ele, e aí consegue passar para o outro lado praticamente total. Tá legal? Então acho que ficou bem claro essas diferenças aí das fontes de luz secundárias de cada um deles, né? Seguindo, nós teremos aí os tipos de propagação de luz, ok? E aí a propagação de luz que a gente começa a pensar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela é uma propagação de luz retilínea, é uma propriedade dela. Isso significa que ela não faz curva, ela pode o quê? Ela pode refletir, mudando o seu direcionamento e o seu sentido, mas ela não faz curva em um meio homogêneo, tá legal? Então enquanto ela se propaga em um meio homogêneo, tá? Ela sempre terá uma propagação o quê? Retilínea, ok? Isso pode ser constatado, por exemplo, quando a luz do sol passa através das frestas de uma janela, né? Quando ela faz isso num quarto escurecido, você consegue ver exatamente uma linhazinha reta do feixe de luz descendo no quarto, por meio de uma fresta da janela. Vamos lá então. Essa propagação de luz, então, em linha reta, ela nos permite entender algumas coisas, tá legal? Podemos determinar, por exemplo, a posição, o tamanho e a posição da sombra de um objeto através de um outro temparo. Então, por exemplo, aqui ó, é uma fonte de luz primária que está iluminando uma fonte de luz secundária, ok? Só que quando ela é projetada num anteparo, a sombra fica muito maior. Aí aqui a brincadeirinha, né, a gravura, o cara se assustando, porque tá achando que ele é muito grande, enfim, né? Ok? Mas, brincadeiras à parte, qual que é a ideia? A gente começa a ter então a possibilidade de ter sombra, né, projetada. Olha a sombra projetada aqui nesse anteparo, né? E aí, o contorno dessa sombra é definido pelas retas que saem da lâmpada, tangenciando o objeto. Tangenciando é tocando apenas um ponto desse objeto. Isso a gente pode observar também pelo desenho, né? A gente pode observar, olha, que nós temos ali
linhas que são representativas dos raios luminosos percorrendo em linha reta, não é isso? E que quando passam tangenciando o objeto, vão desenhar aonde estão os pontos da sombra desse objeto. Tá legal? E assim a gente consegue a definição dessa sombra. Então, o contorno desta sombra é definido pelas retas que saem da lâmpada e tangenciam o objeto. Que retas são essas? Essas retas são as retas que representam os raios luminosos, ok? Show? Então vamos lá. Para a gente entender isso, então a gente tem os princípios da óptica geométrica e dentro dessa ideia, e obviamente a gente está estudando dentro de um meio homogêneo e transparente, a luz, se propagando em linha reta, vai ter uma consequência, que é a sombra, igual a gente estava falando agora. E aí, a gente vai ter então sombra para dois tipos de fonte pontual, fonte de luz, que está emitindo luz. Uma fonte, ela pode ser então da característica pontual, pontual é em forma de ponto, e realmente, olha, observe que ela tem um formato de ponto, não é isso? E aí quando isso acontece, as linhas saem, lembra, igual na explicação anterior, tangenciam o objeto e formam a sombra projetada neste anteparo. Quer dizer, poderia ser uma parede ou coisa do tipo, tá legal? E aí, o que acontece? A gente tem então uma região que não está passando a luz, porque o objeto é opaco. Essa fonte de luz secundária aqui, esse objeto, ele é um objeto que opaco, ele não permite a passagem da luz, né? Igual a gente viu anteriormente. Então, neste caso em especial, nós teremos uma sombra projetada aqui, ok? Show? Isso aqui a gente chama de sombra projetada. Vou colocar SP, só para a gente lembrar, sombra projetada. E nós temos aqui esta região todinha aqui, que é formada atrás do objeto, mas está assim entre o objeto e este anteparo aqui, ok? Então ele está entre o objeto e o anteparo. O que significa? Se eu pegar um objeto e colocar aqui dentro, mas não está tocando a parede, ele entra numa região que tem sombra, né? Então ele vai ficar escurecido. Neste caso a gente chama então essa região onde esse objeto entrou de cone de sombra. Tá legal? Qualquer objeto que for colocado entre esse objeto opaco e o anteparo, certo? Ele estará em sombra se estiver na região do cone de sombra. Tá legal? Quer dizer, não vai estar iluminado. Eu sei que são coisas óbvias, mas nos trará o entendimento de um fenômeno muito interessante daqui a pouco. Vamos aqui então agora para um outro tipo de fonte de luz, primária, obviamente, né? A fonte de luz extensa. Extensa por quê? Porque a gente tem que considerar que ela não é um ponto. Ela não pode ser considerada um ponto, dado as suas dimensões em relação às distâncias de um objeto. Ela tem que ser considerada extensa, e aí, por ser considerada extensa, toda a sua superfície, ela emite luz, como se fossem vários pontos luminosos. Mas para facilitar o nosso entendimento, nós vamos pegar o ponto mais extremo em cima e embaixo. Vamos emitir dois raios extremos, um para cima, neste caso, e um aqui para baixo. O outro, um para cima e um para baixo, de maneira a tangenciar o nosso objeto opaco. Ok? Tangenciar é passar bem rente a ele. E aí é o seguinte, quando eu faço isso, eu estou ignorando os outros, por quê? Porque qualquer outra emissão que for aqui para cima, se passar aqui, vai ter luz e não sombra. Tá legal? A mesma coisa aqui para baixo. Agora, todos os raios de luz que estiverem passando por esse meio aqui, vai bater nesse objeto, vai ser absorvido ou refletir, mas não vai transpassar ele. E aí, por consequência, o que vai acontecer nessa análise nossa? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. O que vai acontecer nessa análise nossa? Vai acontecer o seguinte, nós teremos aqui uma emissão, né, de luz, que por essa fonte, olha, eu vou colocar uma outra cor aqui, ó, por essa fonte, ou por esse ponto da fonte, tem luz chegando daqui para frente, ok? Quer dizer, para lá está tudo iluminado, para baixo tem sombra. Só que olha que coisa louca. Se eu pegar a outra parte aqui, ó, essa parte aqui, ele está dizendo que quando ele chega aqui, toda a parte aqui para cima tem luz.
Existe uma região, então, que tem sombra aqui, misturado com luz. A isso nós chamamos de penumbra. Penumbra é o quê? É a mistura entre sombra mais luz. Quer dizer, de um ponto da fonte tem sombra gerada, mas pelo outro tem luz. Então é uma mistura dos dois, a gente chama de penumbra. Tá legal? A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Ó. Se nós observarmos, um raio saiu daqui, gerando iluminação aqui para baixo. Porém, observe aqui, ó, que um raio saiu daqui, gerando iluminação aqui e aqui, né? Só que aqui só tem luz, então aqui não tem sombra. Beleza, tá tudo iluminado. Aqui tem o quê? Tem uma soma de sombra, sombra mais luz, né? Se tem sombra mais luz, a gente chama de penumbra. Tá legal? Ok. Então aqui, vou agora apagar um pouquinho, tá? Aqui, nessa região então que eu denotei, a gente tem uma penumbra projetada. Tá legal? Então aqui, ó, nessa região a gente tem uma penumbra projetada. Não é totalmente escuro, mas também não é totalmente claro. Tá legal? Ela é projetada onde? No anteparo, uma parede, coisa do tipo. Aqui, nesse meio do caminho aqui, ó, nós temos um cone de penumbra. Tá legal? Cone de penumbra. Ok? E aqui nesse meio, professor, nessa região aqui, ó, o que aconteceu nessa região aqui? Opa, nessa região aqui a gente tem sombra purinha, porque tanto esse lado da fonte ou esse lado da fonte vão gerar sombra nessa região. Então aqui é sombra total, tá legal? Logo aqui você tem o cone de sombra. Ops. De sombra. Deixa eu escrever aqui. Beleza. Ok? Isso significa, olha que interessante, que se um objeto qualquer, deixa eu pegar aqui, ele estiver aqui, ele está iluminado. Se ele estiver aqui, ele está parcialmente iluminado. Ele não está totalmente com sombra e nem totalmente com luz. E se ele estiver aqui, ele está totalmente na sombra, sem iluminação nenhuma. Beleza? Então, vamos seguir essa ótica pensando no eclipse lunar. O eclipse da Lua seria o quê? Seria quando a Lua entra na sombra da Terra. Que professor, que doideira é essa? O senhor é doido? Não, mãe. Olha só, imagine aqui, certo? Esse Sol aqui. Deixa eu só pegar a outra caneta aqui. Então imagina o Sol, ok? O Sol ali está projetando os raios como uma fonte de luz de que tipo? Desse tipo, fonte de luz extensa. E aí, quando a gente vê isso acontecer, olha que interessante. Ele cria uma região que a gente chama de umbra, muito por conta de dizer que umbra é outro nome para sombra, tá legal? E aí, uma região de penumbra. Quando a luz está na umbra, ela tem um eclipse parcial. Quando ela está na umbra, ela tem o eclipse total. Significa que se ela estiver na penumbra, quer dizer, na ideia de sombra mais luz, ok? Ela vai estar desta forma, que está representado aqui neste desenho. Já se ela estiver neste ponto de sombra ou de umbra, ela estará desta forma, como um eclipse total, ok? Show! Seguindo aí, a gente tem também o eclipse solar, e aí já é um pouquinho diferente o eclipse solar, né? O eclipse lunar, o que aconteceu? A Lua entrou na sombra da Terra. Agora não. Agora, no eclipse solar, a Lua faz sombra para a Terra. Ok? E ela faz sombra da Terra também naquela ideia de fonte de luz extensa que é o Sol. Isso significa que a gente vai ter uma região de penumbra e uma região de sombra ou de umbra. Ok? E aí o que acontece? Quando você está na região onde está a umbra, você consegue ver o eclipse total do Sol. Quando você está na região de penumbra, você vê o eclipse parcial. Só que como o cone é muito pequenininho, então gera uma localização muito pequenininha, os eclipses solares são mais raros de serem vistos, e por questões assim que a maior parte ocorre também no mar, mas que também a região, né, que você pode ter efeito de observação total é muito pequena no globo terrestre. Tá legal?
Vamos dar uma olhadinha na animação para vocês entenderem como funciona, ok? Seria mais ou menos assim, ó. Aqui onde estamos é como se fosse o Sol, e aí a gente está criando uma sombra que neste ponto aqui, ó, que está caminhando, é onde tem a sombrinha ali, e aí é onde tem o eclipse total. Essa outra região maior é onde tem o eclipse parcial, ok? Seria então assim a ideia do eclipse solar. Vamos seguir? Então a gente tem um esqueminha de desenho aí de como seria mais ou menos como, né, acontece o eclipse lunar, tá legal? Mas a gente já deu o exemplo, então eu vou soltar. Como seriam as imagens observadas para o eclipse total solar, ok? E aí aqui há uma justificativazinha, porque a maior parte das pessoas acham que a Lua, a Terra e o Sol estão no mesmo plano. E aí, se isso acontecesse, a gente teria eclipse solar e lunar todos os dias, tá? E não é isso que acontece. Eu quero mostrar para vocês aqui, dar um destaque, né, de que se você considerar a Terra e a Lua no mesmo plano, ele estaria nessa linha. Só que a Lua, a Terra lunar, a Terra Sol, né? Só que a Lua, ele não está nesse plano, ele tem um plano inclinado, olha só, de rotação, ok? Esse plano inclinado de rotação em relação à Terra, tá? Faz com que nem sempre a sombra projetada na Lua ou a forma que nós vemos a Lua entrando na sombra da Terra seja visível. E muitas das vezes, por que não é visível? Porque está acontecendo lá no espaço, né? A sombra projetada, por exemplo, não acontece na Terra, mas no espaço. Tá legal? Então, é por isso que a gente tem a ideia de que às vezes a gente tem a possibilidade de ver esses eclipses. Professor, eclipse acontece todos os anos? Sim. Mas quantos deles são possíveis ser vistos? Poucos. O lunar muito mais frequente, mas muito por conta do tamanho do cone de sombra e o cone de penumbra. Tá legal? Então, beleza. Vamos se por informações, eu deixei aqui, ó, falando o plano de inclinação da órbita da Lua em relação à órbita Terra-Sol, ok? Que é de 5,2 graus em relação ao outro. Por isso que a gente não tem com frequência eclipses solares e lunares, tá? Vamos dar agora uma olhadinha no eclipse lunar para você. Temos então aí a representação de um eclipse lunar. Quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, teremos o eclipse lunar. A Lua sucessivamente entra na região de penumbra e sombra da Terra. Ao entrar na região de sombra, a Lua é eclipsada pelo planeta Terra. Então temos um eclipse lunar. Os eclipses lunares ocorrem em fase de lua cheia. Observe, as pessoas na região em que está ocorrendo o eclipse presenciam a lua cheia. E em determinado momento a Lua entra na região de sombra do planeta. Então não podemos esquecer. Eclipse lunar ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. E ocorre na fase da lua cheia. Observe essa bela foto que registra sucessivamente o eclipse lunar numa certa região do planeta. Então, em ótica geométrica, o eclipse denuncia que a luz se propaga em linha reta através de um meio homogêneo e transparente, como o vácuo, por exemplo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da Lua, né? Aí aqui a mesma representação e mais uma demonstração da propagação retilínea da luz, né? Como é visto acima do Trópico de Câncer, na região do Equador e na região do Trópico de Capricórnio, tá? Quer dizer, hemisfério norte, centro e sul do globo terrestre. Beleza. E aí, por consequência, a gente tem alguns fenômenos que podem ser observados. Aqui a gente tem uma câmera escura de orifício. Essa câmera escura de orifício foram os primórdios, tá, de fotografias e eram muito utilizados para fazerem quadros e desenhos artísticos. Tá? Então aqui um exemplo bem rudimentar de sua utilização.
Obviamente que hoje a gente tem um monte de situações, como por exemplo sensores e tudo mais no celular, fazendo o processo de uma câmera, mas não tenham dúvidas que as coisas ocorrem ainda utilizando um princípio de câmera escura, tá legal? Inclusive o olho humano também tem um princípio de câmera escura, utilizando lentes, mas tem um princípio de câmera escura. O que nós temos então? Vamos classificar, olha, o objeto está aqui, a imagem gerada dentro da câmera escura projetada está ali, ok? Então, olha, a gente tem a distância P, que a gente chama de distância do objeto, tá legal? E a gente tem aqui, ó, a altura que o objeto tem, ok? Nós temos também, tá, a distância do orifício até a imagem, quer dizer, o fundo da nossa caixa ali, da nossa câmera escura, que a gente chama de P', ok? Então, P é a distância do objeto até a câmera escura ou orifício, e P' é a distância do orifício até a nossa imagem projetada no fundo da câmera escura. Tá legal? E aí, nós temos a altura do objeto chamado de O e a altura da imagem chamada de I, esse tamanho dessa imagenzinha aqui. Tá legal? Show! Então, anota isso aí. Mas isso, cara, é muito básico. Então, se você não quiser anotar dessa forma, você pode lembrar que isso tem semelhança de triângulos. Por quê? Porque você tem raios se cruzando num orifício, né? Se você tem raios se cruzando nesse orifício, deixa eu só denotar aqui o ponto, pronto, nesse orifício, eu sei que esse ângulo interno é o mesmo que esse aqui. Logo, se eles têm o mesmo ângulo, eu estou falando que são triângulos semelhantes. Então, repare que a base de um é proporcional à base do outro, certo? E a altura de um proporcional à altura do outro, tá? Então essa fórmula é criada a partir dessa ideia, semelhança de triângulos. O olho humano também tem essa sensação, e aí a sensação de tamanho é dada por causa disso, dado novamente aquela ideia do ângulo que a gente estava falando, tá legal? O funcionamento do olho humano é basicamente essa ideia que cruzam os raios. Um fato que eu esqueci de falar, mas que é importante, é que a imagem criada no fundo de uma câmera escura é sempre invertida em relação ao objeto. Significa que você vê ela de cabeça para baixo. Doido, né? Mas mais doido ainda é que seu olho tem uma imagem projetada no fundo dele de cabeça para baixo. Professor, mas por que eu não enxergo de cabeça para baixo? Você é mentiroso, rapaz. Não, é porque as espécies evoluíram de maneira ao próprio cérebro conseguir corrigir essa ideia de como a gente está enxergando. Em outras palavras, o fundo do olho recebe uma imagem de cabeça para baixo, mas o seu cérebro já faz a interpretação do jeito que você precisa, que é de cabeça para cima. Tá? Adaptação, né? E aí, a gente vai falar agora do princípio de reversibilidade da luz. Opa, deixa eu apagar aqui, que eu dei um risco, né? Não uma marca texto. Só um segundo. Aí, cruz do céu. Quando eu comemoro, eu fiz errado, né? Pronto. Então, o princípio de reversibilidade da luz, que é o caminho seguido pela luz, independente do sentido de sua propagação. Tá legal? Aqui tem um esquema de uma reflexão em um meio plano, tá legal? Quer dizer, em um meio não, desculpa, né? Em uma superfície plana. E aí, olha, o feixe de luz sai do objeto aqui, bate no nosso objeto e reflete de maneira que os raios são paralelos um ao outro, olha. Percebam? Já sabe que tipo de propagação é essa, né? Cilíndrica, né? Beleza. E aí, aqui é o esqueminha do raio de luz vindo e indo. A mesma forma que no sentido inverso. O que isso significa? Que na mesma forma que a luz se comporta num caminho que está indo, ele também teria o mesmo comportamento vindo, quer dizer, no sentido oposto. Tá legal? A independência dos raios de luz, a gente tem essa ideia como característica, a ideia de que em um cruzamento de dois feixes de luz não vão interferir na ideia da propagação da luz. A gente deve observar então o que? Repare bem, olha, um feixe de luz sai desse ponto e outro desse ponto. Quando eles se cruzam nesse ponto, não tiram a propagação retilínea deles, eles continuam se propagando em linha reta. Então, um feixe não interferiu na propagação do outro feixe mesmo cruzando um no outro. Tá legal? Beleza, agora a gente vai ver os tipos de reflexão da luz. Tá legal? Reflexão da luz por quê? Porque todos os objetos que são opacos ou que
que permitem, né, de alguma forma, um pouco de passagem da luz, mas não totalmente, a gente fala que ela faz então uma reflexão da luz. Tá legal? E aí a reflexão da luz, tá? Ela pode ser especular. O que é especular? É quando a superfície é lisa e aí os feixes de luz batem no objeto e refletem todos iguais. Então, se um raio é paralelo ao outro, né, deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem melhor a ideia do que eu estou falando. Repara que todos os raios aqui, olha, estão paralelos um ao outro em sua incidência, quer dizer, incidem sobre a superfície de maneira paralela. Todos eles refletem também de maneira paralela. Observaram isso? Ok, então a gente tem isso porque a reflexão irregular ou especular, exatamente ela é feita sobre uma superfície plana e bem polida. Ok? Um exemplo disso é um espelho plano. Tá? Vamos seguir. Tipos de reflexão, então agora a gente vai ver a reflexão difusa. A difusa vão ser para superfícies irregulares. Observe que essa superfície, olha, é toda ondulada, né? Observe também que todos os raios chegam paralelos um ao outro, quer dizer, incidem paralelos um ao outro. Mas quando refletem, cada um reflete para uma direção. Observe. Olha só. Por que isso acontece? Porque quando eles entram em contato na superfície, tem inclinações de superfície diferentes umas das outras. Tá legal? Então isso é importante observar aqui. Ainda que eles cheguem em paralelo, eles difundem a luz, espalhando elas completamente. Então, basicamente, é esses dois desenhos que estão acontecendo para a gente entender. Tá? E aí, dentro dos estudos da óptica geométrica, então, a gente vai ter o quê? Os estudos da reflexão, vai ser o primeiro que a gente vai ver, depois refração, e aí, por consequência de entender ambos, a gente entende que os objetos podem também absorver. Tá legal? E a absorção faz com que a gente entenda algumas outras situações que daqui a pouco eu vou falar. A reflexão da luz ela pode ser de maneira então, regular ou difusa, como vimos anteriormente. Quando ocorre a difusão da luz, quer dizer, o espalhamento da luz, a gente pode ter também a separação das cores que formam a nossa luz branca, a luz do sol, enfim, né? E aí olha que interessante, Newton já propunha essa capa do Pink Floyd e ao mesmo tempo um estudo por meio de prismas que faziam com que a luz ficasse espalhada de maneira que a gente pudesse perceber que a luz branca ela é composta, na realidade, de todas as cores do espectro luminoso. Quais são todas essas cores propostas aí e observadas por Newton? São vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ok? Como é que você vai gravar isso aí, professor? Não vou lembrar desse negócio. Grava isso aqui, ó. VAV. V-A-A-V-A-A-V. Ok? E aí não vai ter erro. Lembrando que a afirmação de 7 cores foi Newton que deu. Tá? Muito por conta da influência dele. Dele ser influenciado na época pela religiosidade. 7 é a cor. 7 não, 7 não é a cor. 7 é o número da perfeição. Aquela coisa. Bom, vamos lá então. Objetos que podem... as cores, né, que são difundidas pelo objeto faz com que a gente enxergue as cores dos objetos. Então vamos entender. A luz branca é formada de quê? De todas as cores. Então vamos observar aqui, olha. Aqui a luz é branca. Aí bate num objeto que também é branco. Vai refletir branco. Por quê? Porque esse objeto reflete todas as cores. Então o objeto branco reflete todas as cores. Ok? Já observe a luz branca quando chega no objeto vermelho. O que aconteceu? Ele absorveu todas as cores, menos a cor vermelha. Por isso que você enxerga ele vermelho. Porque bate a luz nele e reflete para o seu olho somente uma cor, a cor vermelha. Já objetos de cor preta, o que acontece? A luz branca incide sobre eles e é absorvida completamente, de maneira que, assim, completamente que eu falo, dentro do espectro luminoso que a gente enxerga, né? Então, é absorvida completamente, de maneira que não reflete nenhuma cor. Quando não reflete nenhuma cor, você enxerga, então, esta cor, que é a cor preta. E aí, o que acontece? Você tem, então, os objetos escuros relacionados a essa situação. Entendida a ideia? Ah, professor, então, se um objeto, por exemplo, fosse da cor azul,
Então, se o objeto fosse da cor azul, você tem que entender que a cor branca do espectro luminoso tem todas essas cores. Ela vai absorver todas, por isso você não enxerga todas as outras cores, porque ela absorve, porém, ela não absorve o feixe azul. Por isso que ele reflete o azul de volta e você enxerga esse azul. Tá legal? Se ele refletisse outras cores, você enxergaria as outras cores. Tá legal? Beleza. É isso aí, moçada. Agradeço. Espero que tenha contribuído para a aprendizagem de vocês. E na próxima aula a gente continua a sequência dos estudos. Essa foi a introdução para a gente poder seguir. Um abraço, tudo de bom e obrigado.